Esse é aquele tipo de jogo que ninguém fica satisfeito. Ninguém. O Sport em casa empatou em 1-1 com o Vila Nova, em um jogo onde ele teve jogador expulso, conseguiu correr atrás de uma derrota e viu o adversário e ele mesmo perder uma porrada de gols, principalmente o Vila Nova. O Vila Nova, assim, cara, foi um festival de gols perdidos pelo Tigrão. E o Sport ainda conseguiu um pontinho em casa que nenhum torcedor ficou satisfeito e mostrou muitos problemas graves que precisam ser corrigidos pensando nessa temporada, nessa longa temporada que o Sport vai ter, sonhando com acesso. E já o Vila começa o trabalho do Guto Ferreira com pontos positivos, alguns muito bons e outros pontos bastante questionáveis. Eu vou trazer pra você toda a análise explicando como foi esse empate entre Tigrão e Leão lá na Ilha do Retiro, trazendo tudo o que aconteceu nessa partida, uma análise completa como você já está acostumado aqui, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que tremem diante do gol. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Já chega deixando seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Marca o sininho para receber as notificações quando sair um vídeo novo no canal. Eu quero insistir um pouquinho com a questão do like. Se você gostou do vídeo no final, deixa o like. Se você puder, deixa logo no início também, já ajuda, é bom que você não esquece. Mas se você quer dar o mérito de fato para o vídeo, ao final dele, você gostou? Deixa o like, ajuda demais. E a questão da inscrição é muito simples, é para você poder ver outros vídeos do canal e também acompanhar o nosso trabalho, além de que também ajuda muito, tá? Aqui o trabalho de influenciadores, trabalho de comentaristas, quanto mais inscritos, mais a plataforma nos deixa relevantes, então faz o nosso trabalho chegar a outros torcedores como você. Comenta no final do vídeo, deixa a sua opinião, tá? No final terminou a análise, coloca aí a sua opinião embaixo, sobre a própria análise, ou sobre o jogo, ou sobre o seu clube, coloca aí que eu respondo todos os comentários. Então comenta aí embaixo que eu vou responder. Compartilhe o vídeo com os amigos, clica no botão hypar, se torne membro do canal, se você puder, para nos ajudar. Tudo aquilo que você está acostumado aqui na plataforma nos ajuda demais, demais a continuarmos fazendo o trabalho. Beleza? Sem delongas, escalações aqui na tela, começando pelo visitante que é o Vila, que empatou o primeiro jogo da Série B, mas vem de um começo de temporada mais ou menos. Na Copa do Brasil, eliminado, acabou caindo, né, na última fase, na fase anterior. No Campeonato Goiano, eliminado nas semifinais, inclusive em um clássico, né, diante do Atlético Goianiense. E tudo isso culminou na demissão do técnico Humberto Louser, que deu lugar ao Guto Ferreira. Guto que chegou já, inclusive, com a banca de falar, não, o Vila vai subir para a Série A. Foi a fala dele. E teve um pequeno trabalho, né, nessa pausa aí com a Copa Centro-Oeste, onde o Vila jogou com o time reserva, sub-20, e pôde preparar o seu time titular para essa partida, trazendo a campo algumas peças que eu questiono um pouco, como por exemplo o lateral Rainer, o meia Nathan Camargo, o atacante Janderson, né, jogando ali pela esquerda. Eu questiono muito esse posicionamento do Janderson, porque eu vejo ele melhor como um ponta direita, mas enfim, veio com essas peças para enfrentar o Sport, que é um caso curioso, porque o Sport é um campeão estadual que não convenceu seu torcedor. O Sport caiu na Copa do Brasil, já caiu, né, na Copa do Brasil, tem a Copa do Nordeste pra disputar, vai disputar ainda algumas rodadas, imagino eu, não tenho acompanhado muito a Copa do Nordeste. No estadual ele foi campeão em cima do rival Náutico, mas foi um jogo onde os torcedores gostaram da vitória, obviamente comemoraram o título, mas não passou a confiança a eles. Inclusive o técnico do Sport, mesmo campeão estadual, acabou demitido, o Roger, e aí o Sport veio a campo com o interino. E traz a campo um meio de campo curioso, porque é um meio de campo muito mais defensivo, trazendo apenas o Biel como um jogador que pisa mais próximo da área, o atacante é o Perotti, e o Barleta sendo a válvula de escape dessa equipe. E vamos lá, né? Esse jogo, cara, é uma dinâmica que é curiosa. Eu já vou falar logo de início que o empate é justo. Tá, o empate foi justo, mas por quê? Esse jogo foi uma forma clássica de você ver o que é a Série B. O Sport começa o jogo bem, vai bem em casa, né? Começa buscando os lances e tendo duas chances claras de gol. Uma defesaça do Elton Leite ali, do goleiro do Vila, e depois uma bola que passa raspando. E pouco tempo depois o Vila perde um gol inacreditável com o Janderson. A bola que ele recebe assim limpa, num dos maiores problemas do Sport, que é a saída de bola. Ele erra a saída de bola, o Vila recupera, consegue fazer um passe incrível para o Janderson, ele toca na saída do goleiro por cima, mas a bola vai pra fora pelo lado esquerdo. E aí, cara, no comecinho do jogo já tínhamos pelo menos 3 chances perdidas incríveis. Tudo bem que uma eu coloco no mérito do goleiro do Vila, que fez uma defesaça, mas chances claras, bem criadas. Só que o Sport
tinha apenas uma jogada: velocidade do Barleta, cruzamento na área. Velocidade do Barleta, cruzamento na área. Eventualmente um chute aqui e ali, mas é só isso. O Sport não tem meio de campo. Não é agora que eu tô falando. Isso já é visto desde o início da temporada. Conversando inclusive com meu amigo, Drayton Madeira, né, o comentarista de primeira. Cara, isso é falado. O Sport não tem meio de campo, não tem armador, não tem um volante que sai pra fazer uma triangulação, uma aproximação, um meio articulador. Não tem. Então, obrigatoriamente, ele vai jogar pela ponta, ele vai jogar pela lateral, vai jogar no cruzamento. Mas mesmo assim, jogando dessa forma, ele criou chances de fazer gol no primeiro tempo. Só que conforme o jogo evoluiu, o Villa começou a perceber as dificuldades que o Sport tem pra sair de trás. Quando você não tem meio de campo pra voltar e iniciar a jogada, você tem que dar chutão ou sair tocando entre zagueiros e laterais. E zagueiro não é armador. Ele não vai saber fazer um passe pra permitir que o lateral fique livre, sem estar numa fogueira ali. Não é o papel dele. O papel dele é dar chute pra frente ou tocar para o primeiro volante, pra esse cara aí sim fazer a saída de bola. Só que o Sport não faz isso. Ele tem dificuldade de sair com o seu primeiro volante, com o seu segundo volante. E aí o Villa cresceu. Foi no primeiro tempo um time perigoso, um time que criou, aproveitava-se dos erros do Sport, mas pecava na finalização da jogada. Às vezes no último passe, às vezes no chute, mas era perigoso. O Sport até teve seus momentos no primeiro tempo, com avanços em velocidade, muito mais reativo do que se esperaria dele jogando dentro de casa, diante de sua torcida, mas mesmo assim era perigoso também. Foi um jogo dinâmico, com as duas equipes criando, as duas equipes tendo essas oportunidades, mas pecando em seus fundamentos principais. O Villa na finalização da jogada, o Sport na construção da jogada. E aí, fomos para o segundo tempo, mas antes disso, uma jogada do Villa Nova pelo lado direito. Aí eu não me lembro quem foi que fez a jogada, eu não sei se foi o Rian. Ele dá um drible, uma caneta, posso estar enganado, pelo que eu me lembro. Gente, foram 3 jogos que eu assisti ao mesmo tempo, então dá um desconto, né? Mas eu lembro de uma caneta bonita no Yuri Castilho. Ele segue com o domínio da bola e Yuri Castilho dá um pontapé na perna dele. Falta que o juiz veio e deu cartão amarelo. Mas, cara, na boa, não era pra cartão amarelo. Era um pontapé. Pontapé é cartão vermelho. Não tem discussão. Eu acho que nem o torcedor do Sport vai discutir esse vermelho. E o Yuri Castilho foi extremamente moleque nesse lance. Principalmente para o próprio Sport, tá? Eu nem falo da falta. Eu falo do respeito à camisa do Sport. Você não pode chegar num jogo importante como esse, diante da torcida, precisando reerguer a confiança do time, você sentar o pé no jogador adversário. Foi pro chuveiro mais cedo, deixou o Sport com um a menos durante todo o segundo tempo. E aí começa esse segundo tempo e naturalmente o Villa cresce, vai pra cima e empilha chances perdidas, cara. O Janderson perdeu uma, o De La Torre perdeu uma absurda. Incrível, cara, a chance que ele perdeu. Tentou chutar de direita, assim, um chute estranho que ele tentou, às vezes com o peito do pé, um negócio esquisito. Uma bola que era até relativamente fácil dele tocar. E ele acabou errando. O Villa perdeu vários gols, mas acabou chegando ao seu gol eventualmente. Em um cruzamento que veio da direita, passou por toda a área e chegou para a finalização do Janderson, que já tinha perdido um gol no primeiro tempo, mas se redimiu, fazendo 1-0 para o Villa Nova. Só que aí, cara, aí é o Villa, né? Aí é o Villa Nova, porque o que acontece? Não é de hoje, isso acontece já aconteceu nas últimas temporadas também. O Villa faz o gol, sai na frente e simplesmente não consegue segurar o resultado. E eu vou além, tá? O Villa, quando tá ganhando, ele se omite do jogo. Ele para de avançar com o mesmo ímpeto que ele estava fazendo antes. O Villa estava melhor na partida. O Villa estava com um a mais. Qual que é a justificativa do Villa ficar jogando lento na defesa, tocando de ladinho? Sabe, tentando cozinhar o jogo com 14 minutos do segundo tempo. Era um jogo pro Villa ir lá e buscar fazer o segundo gol, aproveitando-se da queda de rendimento do Sport, até mesmo da queda psicológica do time, tomando mais um gol, saindo atrás mais uma vez, e o Sport deu esses espaços, durante inclusive o segundo tempo após o gol. Só que o Villa estava lento depois do primeiro gol. O Villa ficou lento, cadenciado. As substituições depois no decorrer do jogo também não apoiaram, não melhoraram, não animaram o Villa Nova, sabe? E o jogo continuou dinâmico, o Sport não estava bem no jogo. Mas é aquela história, quem não faz, leva. E o Villa não fez vários gols. O Villa podia ter feito 2, 3 gols nessa partida. E o resultado é que o Sport conseguiu um gol, inclusive um belo de um gol, e um lançamento que encontra o ataque pelo lado esquerdo, um cruzamento vem na área e quase na linha da área ali, né? Longe do gol, quase ali, bem longe mesmo, o Perotti dá uma cabeçada que vai lá no ângulo. Cabeçada assim, bonita, sem chance pro Elton Leite. E empate do Sport, com um a menos. Com um a menos, o Villa deixou o Sport empatar. Deixou, tá? E eu vou falar dessa forma, eu não quero desrespeitar, obviamente, o torcedor do Leão, não quero desrespeitar o Sport, mas vamos falar a realidade do que estava acontecendo em campo. O Sport, com um a menos, não fazia um bom jogo, era muito mais na intensidade, na raça, tudo bem, isso é importante, mas faltava meio de campo, faltava técnica, faltava tática pra tentar vencer o jogo. Porém,
aproveitou-se da morosidade do adversário. O Vila deixou o Sport jogar, e aí o Sport aproveitou-se e fez o seu gol. Depois disso foi uma trocação. Ali o Sport tentava, teve até chances de, quem sabe, virar, seria uma derrota trágica pro Vila Nova. O Vila também criou algumas outras chances, menos do que estava criando antes. Um jogo ficou mais interessante de se assistir, mas o Vila não se aproveitou do 1 a mais que tinha. Não sabia aproveitar o espaço que o Sport dava, e ele dava muito espaço, cara. Meio de campo do Sport é um buraco. É um buraco. E o Vila não se aproveitava. No final do jogo, praticamente no último lance, De La Torre finaliza uma bola que pega no zagueiro e vai pra linha de fundo. Seria escanteio. O juiz não viu o desvio e nem o bandeirinha. Eles deram tiro de meta. O De La Torre ficou maluco, né? Ficou nervoso e fez um gesto clássico, né? De roubo. O VAR chamou e corretamente o VAR apontou para o cartão vermelho. De La Torre desfalca o Vila Nova por um destempero absolutamente desnecessário. A culpa daquele empate não era daquele lance. A culpa daquele empate era da incompetência dos jogadores, que não conseguiram converter suas chances reais que tiveram em gols. O Vila poderia ter ganhado e até merecia ter vencido essa partida. Mas futebol é assim. Se você não marca, se você não faz o gol, você vai eventualmente levar. É difícil quando não acontece, futebol é imprevisível. Mas esse é um ditado muito, muito comum. E acontece demais. E foi o que aconteceu. O Sport empata em casa, um resultado que pra mim, né, vendo como um analista, é um péssimo resultado. Um resultado que o Sport, pelas circunstâncias do jogo, é bom, porque ele tava com um a menos, conseguiu um empate heróico, vamos colocar assim. Mas levando em conta que o Sport espera pra temporada, até a tradição que o Sport tem de jogar a Série A e tudo mais, péssimo resultado. Empatando em casa, desperdiçando ponto. Começa muito mal essa Série B. Começa realmente ruim. E o Vila começa com 2 empates. Um empate com um trabalho bem ruim do Humberto Louser, nós temos que admitir. Mas esse agora passou principalmente pelo crivo do Guto Ferreira, que viu algumas coisas boas. O Vila criou, o Vila foi realmente um time impositivo em muitos momentos e não ficou retrancado porque jogava fora de casa. Soube propor o jogo, soube avançar suas linhas quando precisava. E fez um bom jogo. Só faltou aquele último terço ali, né? Faltou aquela finalização, aquela conclusão da jogada, que é um problema que o Vila tinha anteriormente. Parecia ter corrigido com o Humberto Louser, mas volta a apresentar nessa partida. Tem margem para crescimento. O Vila tem essa margem com as peças que tem, os jogadores de banco de reserva. É um time que consegue, se for bem trabalhado, consegue render mais e mostrou nesse jogo que até pode. Só não pode desperdiçar o absurdo de chances que desperdiçou, como foi nessa partida. Já o Sport, reerguer-se depois de um empate em casa e rever os problemas, porque são muitos. Talvez fora de campo também, mas principalmente dentro de campo. Tá complicado o futebol do Sport nesse começo de temporada. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor. Você, torcedor do Vila, o que você achou dessa estreia do Guto Ferreira? Mesmo com empate, com 1 a mais, quero saber o que você achou do jogo. Aonde foi o erro do Vila? Finalização, criação, tática, técnica. O que o Vila não fez pra ganhar essa partida? Onde foi o erro? E o trabalho do Guto Ferreira, você acredita que vai dar os frutos que ele espera? No caso, acesso? Eu quero a sua opinião. E você, torcedor do Sport, começo de temporada com o título pernambucano, mas ainda não passa a confiança que você espera. Eu sei porque escuto isso de muitos torcedores do Sport. Eu quero a sua opinião. O que você tá achando do trabalho que tá sendo feito no Sport, tanto no período do Roger, quanto agora pós-Roger? Quem você espera que venha pra assumir o Sport e o que mudar nesse time? Como o Sport pode mudar pra melhorar o seu trabalho tático, o seu futebol dentro de campo? O que tem que mudar no Sport pro Leão voltar a vislumbrar o acesso pra Série A? Quero a sua opinião aqui nos comentários também. A análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam análise assim como você. Clica no botão hypar quando aparecer aí pra você. Se você deixou o like, ele aparece logo depois. Se você clicar lá, é de graça, rapidinho, também igual o like. Cara, ajuda muito o nosso trabalho, faz com que o nosso canal chegue pra outros torcedores, assim como você. E caso você queira mais aqui do canal, queira mais benefícios, ter mais aqui das análises, entre outras coisas, se torne membro do canal. É a partir de apenas R$ 1,99. Você entra no Gader Futebol Clube. Não é doação, é benefício, porque você entra no grupo, lá você tem conteúdos exclusivos e antecipados, você tem tudo aquilo que você espera no grupo de futebol, inclusive a parte humorística, com memes, figurinhas, tudo. Além de notícias 24 horas, tabela de jogos e esportes, os streamings pra você assistir seu esporte preferido, o seu time do coração.
tem comentaristas do YouTube pra conversar com você, tem membros especializados em futebol e muito mais. Tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor pra todos vocês.